assim que ele perceber que o paciente ele está menos agitado, mais colaborativo, aí sim ele vai dar o prosseguimento ao atendimento. A técnica de distração também é uma técnica comportamental básica que o cirurgião dentista ele vai usar de vez para atrair a atenção do paciente, e ele pode utilizar meios como música, contar alguma história que seja interessante para o paciente, ter conversas lúdicas de algum tema que chame a atenção dele, e também fazer uso de telas, como tablets e celulares. Essas técnicas elas vão facilitar a compreensão do atendimento e vão reforçar um manejo humanizado e empático. A técnica do reforço positivo, o cirurgião dentista ele vai apresentar ao paciente estímulos como elogios. Por exemplo, ele vai dizer para o paciente que ele é muito corajoso, ele vai dizer para o paciente que ele está indo muito bem, com a intenção de estimular ele a não sentir medo e se sentir seguro naquela situação. E as técnicas de manejo não farmacológico, como a mão sobre a boca, é uma técnica não muito aceita, pois é uma técnica restrita e complexa, né? E muitas vezes pode causar trauma no paciente. Essa técnica consiste em um cirurgião dentista levar sua mão até a boca do paciente para fazer com que ele se tranquilize, muitas vezes pare de chorar ou cesse um comportamento de inquietação. A estabilização protetora é uma técnica também de manejo não farmacológico que pode ser feita de duas maneiras. A estabilização protetora ativa, que é feita a utilização de um lençol protetor em volta do paciente para segurar suas pernas, o tronco e a cabeça. E quando existe a cooperação da equipe e do responsável, né? Ele vai fazer a mobilização do paciente para evitar que existam injúrias, que alguém se machuque, que o paciente se machuque, ou o profissional, até mesmo o cuidador e a equipe. E a estabilização protetora ativa, é essa que se tem. A estabilização protetora passiva é a quando não se faz necessária a estabilização por meio da equipe. Não precisa segurar o paciente, então o uso do lençol protetor é o suficiente para que a realização do procedimento seja feita. A técnica de controle de voz, ela é feita por meio de que o cirurgião dentista ele vai manter o ritmo mais tranquilo e mais calmo ao se dirigir ao paciente, para ganhar a atenção dele e fazer com que ele entenda que aquele ambiente ali ele não precisa ter medo ou ele não precisa se sentir inseguro. Isso vai fortalecer o vínculo com a criança, porque a comunicação ela é um pilar essencial. E a técnica de distração, como já foi dita, ela é muito eficaz no tratamento de pessoas com TEA, TDAH, paralisia cerebral e síndrome de Down. A sedação consciente ela é um tipo de técnica, a sedação consciente com benzodiazepina é um tipo de técnica farmacológica em que o cirurgião dentista ele faz a utilização de fármacos como diazepam, prazolam e midazolam. O midazolam e o prazolam são os mais utilizados no ambiente odontológico. A anestesia geral ela também é utilizada pelo cirurgião dentista, mas é uma técnica restrita e complexa. Para o dentista ele fazer o uso dessa técnica, ele precisa fazer uma avaliação muito específica sobre a situação de saúde do paciente e se realmente existe a necessidade de ser feito um tratamento no ambiente hospitalar. Isso existe em casos que o paciente ele não, de maneira nenhuma, ele coopera com o dentista quando ele tem alguma deficiência intelectual que seja muito severa. E a técnica farmacológica
porque vocês selecionaram artigos dos últimos 5 anos e não mais anos. Sim, mas atuais, né? Isso. Eu prezo muito pelos últimos 5 anos. Alguns dos trabalhos que a gente vem pegando, alguns pegam 10 anos, às vezes mais, e outros 5, né? Porque por que o orientado prefere 5 ou prefere 10? Aí eu estou perguntando as meninas. Mas aí, eu vejo por um lado que 5 anos eu prezo muito quando a gente vai fazer na parte da programação teórica, ficar naqueles 5 anos, né? Aí eu peguei alguns trabalhos que foram 10 anos, mas é bom que a gente vê a evolução também de 10 anos. Aí bem legal, mas está tudo certo, 5 anos era só certo? Mas vamos lá. Justamente, isso que eu fiz toda vez que eu leio o trabalho, é para ver se a gente está dentro da literatura bem atualizada, que é dos últimos 5 anos, em consideração e tradução, todos os artigos citados foram atuais, dentro do 2020 para cá. Um ponto que eu vou citar, fluxograma, perfeito, maravilhoso. Acho que a gente tem que colocar, deixar assim bem claro mesmo, quantos artigos foram selecionados, de quais bases de dados, quantos foram removidos, por que foram removidos, dentro dos critérios de exclusão, qual a leitura completa dos artigos, quantos foram feitos e quanto ao todo foi incluído na sua pesquisa para que você pudesse fazer a discussão. Dentro desse seu quadro da descrição dos artigos, a única coisa que mudaria era botar na ordem cronológica dos anos, porque fica misturado e às vezes a gente, é legal para a gente ver, como a gente falou, na evolução ao passar do tempo, qual a diferença, né, do que acontecia em 2020 para o que acontecia em 2025. Então, nesse quadro a gente consegue ver, quando coloca na ordem cronológica dos fatos do tempo, a gente consegue visualizar melhor. Certo? É muito interessante quando a gente vê a diferença, né, citada nos artigos, das técnicas que a gente utiliza, né, comportamentais e farmacológicas, até porque são medicamentos bem mais invasivos, que eu digo assim, receitinhas azuis, coisa que no nosso cotidiano cirurgião a gente não faz tanto, mas que a gente tem total aparato para fazer. E aí é bem importante a gente saber estar bem ciente das dosagens, né, principalmente infantis, para que a gente esteja bem seguro em fazer. Né? A gente vê aí muito mais comum do que se parece, até aí na mídia recente, infelizmente uma criança por uma via errada viu a óbito. Então assim, a gente como cirurgião dentista, quando fazer esse tipo de administração, a gente tem que estar muito bem assegurado do que a gente está fazendo. E um trabalho desse é importante para vir complementar a nossa formação, porque o que é que você poderia fazer aqui para finalizar? Ao final, isso foi até uma discussão ontem das bancas, e eu acho que sim, é muito válido para a gente enriquecer outros trabalhos também. Aqui ao final da sua discussão, você poderia montar um quadrinho dos protocolos que você visualizou nesses 12 artigos, de farmacológicos e não farmacológicos, né? Do que poderia ser feito e em determinada situação, por exemplo. Eu sei que cada situação é única, né? Cada um tem sua necessidade, mas seria interessante você falar sobre essa associação de tirazona e aquela medicação, que foi a que você viu que foi mais utilizada aqui no artigo, citado, e as outras quando não se utiliza farmacológico, sabe? Então, assim, e aí é uma proposta que você deixa no seu trabalho, fruto do seu trabalho, que vai ser você autor, né? Sua orientadora, claro, sobre o que poderia ajudar outros dentistas a utilizarem de acordo com o seu embasamento desse levantamento de dados a partir desses artigos. Né? Um quadrinho ali propondo protocolos, né, guiados sobre como seria melhor utilizar no atendimento dele, tá? E é isso, adorei sua apresentação, muito bem.
parabenizar pelo seu trabalho, desejar sucesso, certo? E estamos aqui, o que você precisar. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelas considerações. Essa palavra para Primeiramente, parabéns pelo trabalho, pela escolha do tema. É um tema muito importante quando a gente vai falar de estratégia de gestão comportamental, estratégia de eficiência, porque a gente sabe da dificuldade, da complexidade desses pacientes e pelo como você comporta, a dificuldade até de profissional especializado. O seu trabalho em si está muito claro, está muito bom na temática, mas eu mudaria o tipo. Por quê? Porque o que acontece? TDAH, TES, digital, para central, não necessariamente o paciente tem deficiência intelectual. E como você colocou ali no slide da introdução, né? Tipos de deficiência intelectual. Aí você contou TDAH, TEA, TC, síndrome digital. E não necessariamente esses pacientes têm um diagnóstico que pode ser isolado. A gente tem pacientes com deficiência intelectual, que é o diagnóstico, e a gente tem pacientes com TEA, e PC que podem ter deficiência intelectual ou não. A gente tem paciente com paralisia cerebral que tem cognitivo preservado, e não tem deficiência intelectual. A gente tem paciente com cognitivo preservado e não tem síndrome digital. Então, não necessariamente esses pacientes têm isso. Então, para que não. Porque é muito mais fácil dar o tiro do que assinar o trabalho todo. Porque o trabalho todo, como você fala de manejo, ele está muito bom para todos esses tipos de deficiência. Então, talvez, ficaria mais encaixado no seu trabalho tirar essa especificidade dos outros tipos de deficiência intelectual, que não são tipos de deficiência intelectual. Pelo contrário, são pacientes que podem ter ou não ter. Não necessariamente. Inclusive, a nova abordagem de pacientes com TEA, no novo CID, já para diferenciar, porque antigamente a gente dava só o a gente não era de médico, dava o diagnóstico TEA, bem generalizado. E agora tem TEA com deficiência intelectual, TEA que não tem cognitivo não preservado, certo? E a gente encontra pacientes com síndrome digital, cerebral com cognitivo preservadíssimo, zero deficiência intelectual. Tem uma vida nesse sentido normal, certo? Então, talvez seria mais interessante adequar o estudo para estratégia de abordagem de manejo imunológico de pacientes com necessidades especiais ou de pacientes com deficiência. Mas eu tiraria a deficiência intelectual porque, se você deixar esse título de deficiência intelectual, você teria que abordar apenas pacientes com deficiência intelectual. E aí te daria mais trabalho, porque nesses estudos que você selecionou, por exemplo, você colocou TEA, você teria que ver desses estudos, desses pacientes quais que também têm deficiência intelectual. E com certeza não são todos. Né? Então, acho que seria melhor só dar o título do que você dar o trabalho todo. Porque a temática do trabalho,
sabe, né? Quanto é a sementinha e sabe tudo. Aí agora a gente vai pedir só para vocês retirarem um pouquinho